noite. Estamos aguardando o nosso convidado. Boa noite, Renan, Thaísa, Cris. Isso, gente. Ei, boa noite. Boa noite, Carlos. Eco. Não está sendo som, tá? Que prazer. Tudo bom, Carlos? Que bom poder estar com você, conversar com você um pouco, né? Nessa Obrigado, noite, Carlos. dia tão especial, né? E poder estar aqui conversando com você sobre corpo é um prazer, é uma alegria muito grande. Você me ouve bem? Estou ajeitando aqui. Agora estou. Isso. Agora estou. Isso. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, né? De aceitar o convite de estar participando aqui dessa nossa conversa sobre o corpo. Eu acho que um momento tão propício para a gente poder estar falando desse assunto, né, e trazer as suas reflexões e trazer também, eu acho assim, né, essa questão do tema que nós estamos trazendo hoje, não só da questão do corpo, mas a questão da espiritualidade. Eu acredito que ter uma conversa bem proveitosa, né? E a gente receber tantos amigos queridos aí, tantos alunos, ex-alunos, colegas, o pessoal da bioenergética, da biodinâmica, da biossíntese, o pessoal todo aqui da nossa psicoterapia corporal, meus alunos da FAES, os seus alunos, enfim, né? É uma conversa mesmo, né? Muito bacana, né? Que Muito bom. obrigado. Então, para quem não conhece, né, o Antônio Tatagiba, ele é filósofo, né, teólogo e psicoterapeuta corporal, entre outras formações, né? Então, assim, a gente podia iniciar essa conversa, Tatagiba, você falando um pouco da sua formação, né? Filósofo, teólogo, professor, psicoterapeuta corporal. Como é que foi essa caminhada, né? Como é que é isso, né? Como é que foi essa formação, né? A filosofia e agora a psicoterapia e outras coisas que você tem feito, né, na sua vida. Você poderia falar um pouco para nós aí? Ok, Carlos. Uma boa noite, né? Para você também. E você sabe que é um prazer poder estar dialogando, né, com você. Nós sempre temos bons diálogos, né? E agora, nesse contexto dessa pandemia, acabou surgindo essa possibilidade também muito boa de fazermos essas conversas que chamamos de live, né? Muito, muito bom, muito bom. E agradeço também a presença de muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui. Tem muita gente aqui da região de Venda Nova, os paroquianos, né, que vivem nesta região, e muitas pessoas, como você já também mencionou aí. E poder falar um pouco desse assunto sobre a espiritualidade do corpo, né? E então, como você está dizendo da questão da formação, primeiro, eu penso que foi para mim muito interessante a formação na área da filosofia, né? Eu tive a oportunidade, além do seminário, ter estudado no seminário de Juiz de Fora. Eu também fiquei 4 anos na Universidade Federal de Juiz de Fora. E o ambiente da universidade me abriu muito, assim, para dialogar, né, com várias vertentes de diálogo da nossa sociedade, né? O objetivo da universidade é justamente esse, da liberdade do raciocínio, do pensamento, né? Dos diálogos tão diferentes, né? E naquele contexto que eu estudei filosofia, eu acabei também fazendo um curso que era Estudo Comparado das Religiões na Universidade Federal de Juiz de Fora, que me deu um leque, né? Uma abertura muito grande para dialogar com as grandes religiões do mundo, né, a partir ali da sala de aula, e depois, quando eu fui embora do Brasil, tive a oportunidade de ir conhecendo também essas expressões religiosas. Então, a filosofia, ela me preparou, assim, me abriu um leque muito grande. Um primeiro momento, logo que eu visitei, foi Machu Picchu, no Peru, onde pude ver a força, né, daquele povo, a força dos incas, né, a capacidade que aquele povo tinha já na sua civilização, com a sua espiritualidade tão profunda,
né? E que tem as marcas até hoje, né? Quando a gente pode visitar. E depois a teologia, como você falou, foi para mim um grande momento, né? Uma grande oportunidade de estudo e abriu também um caminho muito grande de aprofundamento, de compreensão mais profunda do diálogo com a fé, né? Depois, indo para a Europa, eu tive a oportunidade de estudar mais a filosofia numa universidade, né, onde fiz as especializações na área mais de ética, procurando sobre o corpo, né? E eu quero falar nessa live, inclusive, sobre essa experiência. Foi em relação a essa temática, né, Tatadilo? Sim, eu justamente peguei essa temática na filosofia, na Universidade Gregoriana, em Roma, porque eu sempre fiquei muito assim atento à reflexão filosófica dos filósofos antigos. Então, para Platão, sempre se viu assim, Platão coloca que o corpo é o cárcere da alma, né? E, de repente, eu pude aproveitar e estudar mais um pouco, né? E perceber que o Platão ele tem uma fase que ele vai colocar, como no Fedo, também no Banquete, que são obras dele, que ele vai falar sobre o corpo como esse lugar cárcere da alma, mas depois Platão também tem um avanço no pensamento dele, que aparece no livro Timeu, que vai falar que o corpo é o lugar da manifestação da alma, e não o lugar desse aprisionamento, como era compreendido. Então, depois vou falar um pouquinho mais disso. E a teologia, eu fui para uma outra universidade, em Roma também, Lateranense, e foi muito interessante porque eu busquei uma releitura teológica, moral do corpo, né, como urgência na teologia hoje. Então, foi uma releitura teológica do corpo, compreendendo o corpo de uma forma melhor, né, mais profunda, e como lugar que nós habitamos, etc. Então, isso também me deu uma leitura muito boa. Inclusive, tem um grande amigo nosso, seu e meu, que é o padre Edson, que está nos acompanhando nesse momento, né? Abraço, o baiano. O baiano está lá acompanhando. Acabou de passar uma mensagem falando... Mandou uma mensagem desejando, né, que ele está sempre presente. Ele está lá, mas ele está presente, né, na nossa vida, né, no nosso coração. É um grande amigo. Um abraço. E ele me deu um livro há pouco tempo sobre dos teólogos belgas que fala assim: o corpo como caminho de Deus até nós e de nós até Deus, né? Esse contato com o divino passando pelo corpo. Então, interessante a reflexão desses teólogos belgas, que foi um presente que o Padre Edson me deu recentemente desses livros, né? Então, Carlos, esse caminho. Quando eu voltei então ao Brasil, eu logo entrei na análise, na formação da psicoterapia corporal, né, que foi uma experiência muito boa. Foi em Vitória, eram 3 anos, que ele chamava Ágora, né? Então, naquele momento, foi um estudo muito oportuno. Eu vinha com essa bagagem bastante teórica, né, de estudos na Europa, e eu chego e entro logo nessa formação. Fui para São Paulo fazer análise bioenergética, daí então fui para os Estados Unidos encontrar Lowen, e aí fui aprofundando e fui compreendendo essa questão aí. Então, a minha formação passa um pouco por esse caminho aí, né, experimentando essa interconexão dos saberes, como diz Edgar Morin, né? Essa interconexão de vários saberes, onde esses saberes nos ajudam a compreender um pouco de nós, né? Então, né, Tatagiba, eu acho que essa fala do Morin, né, na interligação dos saberes, ela está tão presente, né, e a gente, nesse momento, a necessidade, por causa da fragmentação, né, essa ideia da fragmentação, da especialização. Então, nesse momento, né, eu também, eu venho da educação física, eu sou mestre em educação, trabalhei a vida toda com educação, continuo como professor universitário, mas eu tento buscar e até falar com meus alunos que ainda existe, né, aquela divisão, principalmente no meio acadêmico, né, em relação a essa questão de o que é melhor, o que é pior. Agora, a gente tem buscado, igual o nosso movimento lá, que a gente vai poder falar mais também aqui, no movimento das 3 bios, essa integração dos saberes. Como que isso é necessário, né? Você vem da filosofia, da teologia, da educação, você foi professor muito tempo, né? Eu trabalhei um pouco com você lá na São Camilo, né? No Centro Universitário São Camilo, professor também lá. Então, essa experiência, tudo, né? E agora você como psicoterapeuta, né, corporal, como que isso traz, né, para você, assim, te dá uma experiência, né, maior,
poder estar lidando com esse contexto tão fragmentado que nós estamos vivendo. Essa, né, quando você falava do corpo aí me vem essa questão, né, essa desconexão do corpo, né, essa fragmentação do corpo, essa divisão de corpo e mente, que não é bem a nossa proposta, que a gente vai falar mais sobre isso. E aí, dentro dessa, né, dessa caminhada sua, né, muita gente que está aí são alunos, são da área de psicologia, conhece um pouco, sabe o que é uma psicoterapia. Mas talvez você pudesse falar o que é, né? Você falou da sua formação em psicoterapia corporal. O que é psicoterapia corporal? Pois é, eu acho que, assim, antes de falar propriamente da psicoterapia corporal, Carlos, eu acho que foi muito interessante e acho que permanece, né, a gente com essa importância de pensar assim. Logo que eu fui refletindo sobre a filosofia de Platão, porque existe na sociedade, de modo geral, a sociedade ocidental, uma divisão muito ruim que nos empobrece muito, que é corpo e alma. Né? Então, Platão ele fala assim, o corpo humano, o corpo do cosmos, o corpo, a alma humana, a alma do cosmos. Então, como que Platão via, por exemplo, a doença? Ele via a doença como uma ruptura do corpo humano com o corpo do cosmos. Ele dizia assim, ó, o que é a doença? A doença é esse desajuste da nossa relação com o nosso ritmo, com o ritmo da natureza, etc. Então, você veja lá no século IV a.C., como que os gregos, né, naquele universo ali, e Platão já ia falar sobre isso. Então, a psicoterapia corporal, ela nos leva para um contato realmente com o corpo. Né? O corpo é o lugar do espírito. Quando Platão então diz, olha, o corpo é o lugar da manifestação da alma. O que é alma? Ânima, ânimos. Né? É essa animação do corpo. Por isso, quando a gente está para baixo, para sentar, sem alma, fala assim, está desanimado, né? Está sem alma. Então, o ânimo, a força do espírito está no corpo, né? Só que isso na nossa sociedade, que você estava levantando um pouco assim, é uma sociedade que colocou muito o homem para ser um homo faber, o homem da fazeção, né? O homem que faz, e um fazer muito desassociado do seu ser. Então, isso nos adoece muito, né? Uma cultura do desempenho, né? Uma cultura que então trouxe o que o Han, que é um filósofo coreano, naturalizado alemão, que escreveu vários livros, e dentre eles tem a Sociedade do Cansaço. Né? Então, a Sociedade do Cansaço, por quê? Nós perdemos essa conexão, né? Nosso corpo e o meio. Então, a psicoterapia corporal, ela vai trabalhar análise energética, por exemplo, vai trabalhar de um modo analítico, vendo onde é que, na nossa história, nós desconectamos tanto, né, da energia do nosso corpo. Né? Eu acho que, para ilustrar bem isso, eu poderia citar um exemplo. Alguns anos atrás, um senhor, né, não era tanto um senhor assim, velho, mas um homem de 48 anos, ele diz para mim, olha, eu estou te procurando porque eu não sinto mais nada, não sinto nenhuma vontade de viver. Aí ele deu um risozinho assim e falou assim, mas não significa que eu quero me matar, não. Ele falou assim, eu não tenho ideia suicida, eu não tenho nenhuma energia, não tenho vontade de viver. E aí ele começou a falar, aos 26 anos eu estava com mestrado feito, logo depois estava doutorado, tem não sei quantos livros, e aí descreveu um pouco a história dele. Um homem de um desempenho maravilhoso. Né? Eu falei assim, aí perto a parte analítica, né? Falei, essa forma bem-sucedida sua, de tanto investimento intelectual, vem de quem? Aí ele parou um pouquinho e falou, minha mãe. Ele falou, minha mãe que me imprimiu essa coisa e eu cresci muito e desenvolvi e hoje dou palestra em muitos lugares, mas estou agora sem ânimo nenhum, sem nenhuma vontade de viver. Eu tenho uma esposa, tenho uns filhos, a gente vive muito bem, mas eu não tenho mais ânimo para viver. E foi interessante que aí eu falei assim, e o seu pai? Aí ele começou a chorar, falou assim, meu pai é um homem profundamente simples. E aí, ele, numa das sessões, ele trouxe fotografias que mostravam o avô dele, né, o pai do pai, e também o pai. E o avô dele falou, meu avô cortava a crina do animal, né, que ele tinha, e levava 2, 3 horas cortando a crina do animal. Ele catava feijão, né, para quem está nos acompanhando, muitos aí sabem o que é catar feijão, outros não, né? Que era separar a sujeira que vinha no feijão. Então, ele falou, meu avô ficava horas e horas ali. Era um homem calmo, enraizado
desacelerado. E aí eu o ajudei a fazer contato com essa vertente do pai. E esse homem resgatou uma força, uma energia. Agora, essa energia é para ser, para viver, e não simplesmente para você só desempenhar e ser bem-sucedido. Porque uma coisa que o Lowen critica duramente na nossa sociedade, que diz nós perdemos muito a nossa espiritualidade porque nós queremos só fazer sucesso. E entramos numa sociedade profundamente materialista que pensa só no sucesso, na coisa material, e perdeu os valores da dignidade, o valor da beleza, né? O valor da convivência, né? Realmente harmoniosa. Então, a psicoterapia corporal ela vai resgatar esse espírito, né, que há em nós, que habita em nós, né, e que pode ser entendido de muitas maneiras. Né? Nós, por exemplo, cristãos, entendemos assim, o Espírito Santo habita em nós. Mas se você vai na Índia, você vai ver essa forma de entender esse espírito de outra forma. Você vai no Japão, você vai ver de outra forma, né? Mas você vai percebendo que a espiritualidade, ela passa pelas religiões, mas ela não se aprisiona às religiões. Tem pessoas que não são pessoas que, às vezes, professam uma determinada religião, mas são profundamente espirituais pelo modo de viver e os valores que elas cultivam. Então, a espiritualidade vai muito além da religião, não se reduz às religiões. Embora as religiões favoreçam, sejam lugares para favorecerem essa comunhão consigo, com Deus, com o meio ambiente, etc. Então, a terapia corporal ela vai favorecer essa recuperação da potencialidade da pessoa, que é o seu próprio espírito, né, de viver a vida. Então, quando você fala, eu vou fazer um comentário breve, tem tanta coisa bacana para a gente falar, mas ontem mesmo participei, né, na Semana da Psicologia da FAESA, eu dei uma palestra, né, eu falava sobre o medo na pandemia junto com um filósofo, que é psicólogo e filósofo, foi muito bacana, e ele traz essa questão, né, ele traz a Hannah Arendt, que é fantástica, filósofa fantástica, ela vai dizer dessa condição humana, né, dessa condição humana aí, como que a gente está perdendo, né, essa relação, quando a gente vai para o homem Faber, né, mas a gente vai para essa fazeção, mas é uma fazeção muito mais mecânica, uma fazeção que não trabalha como autopoiesis, né, aquele trabalho que você resgata, que a gente poderia aproveitar esse momento para estar resgatando, né? A minha esposa mesmo, Gorete, quero mandar um beijo para ela, para meus filhos que estão assistindo aí, o Igor Vinícius, Marcela, as duas Marcelas, enfim. E a Gorete está fazendo tricô, está voltando ali, sabe, aquele natural, ativo ali, que ela não fazia, mas está aproveitando esse tempo que está aqui para poder estar fazendo isso. Então a gente precisa, eu tenho trabalhado com meus pacientes, assim, o que você tem feito só para você, uma coisa que você gosta? E as pessoas têm dificuldade de responder, sabe? Entra num estado de fazeção, um estado, né, que depois eu quero estar falando um pouquinho sobre essa questão da finitude, né, essa questão da angústia de morte que a gente está vivendo, que ela está muito presente hoje, né, está muito próxima, principalmente agora que a gente depara, né, com essa angústia primordial, né, que a gente fala na psicanálise, né, que a gente percebe que a gente é finito. E aí as pessoas querem, né, preencher esse vazio, que o Lowen falou muito bem, esse narcisismo, né? A gente quer preencher esse vazio consumindo ou trabalhando compulsivamente ou comendo compulsivamente, né? E aí eu queria pegar o gancho dessa minha fala, que você falou de psicoterapia corporal. E dentro da psicoterapia corporal, né, tem as BIOS, né? As chamadas né? Os haitianos. E você, né, como eu, analista bioenergética, muita gente ainda não tem a ideia do que é bioenergética, né? E dentro dessa perspectiva da integração do corpo, né? Eu queria que você falasse, assim, brevemente, para as pessoas entenderem o que é bioenergética, né? Porque você coordena a energética no Estado, como é que é? Podia você fazer brevemente como é que é o curso, a formação, rapidamente, que é bom para as pessoas, né, conhecerem, né? Saber também que é uma turma de bioenergética em Vitória, né? Isso. Muito bom. Pois é, a análise bioenergética, né, Carlos, eu acho que sempre é importante estar juntando a questão analítica, né, e a bio, né? A análise, porque vai analisar justamente com base em Freud, Reich, o que está na história da pessoa, né? Desde da infância ou antes da infância, toda a parte analítica para compreender essa história, né? E basicamente a bioenergética
vai trabalhar essa energia que está relacionada com o nosso corpo, né? Então, a análise bioenergética ela vai procurar entender, né, e levar a pessoa a entender a sua história, as suas questões, né, os seus sofrimentos, a sua expressão no mundo, através dessa energia que está no corpo, que é o corpo. O corpo é energia, né? O Zinca falava do corpo como uma bateria eletromagnética, né? É toda energia, né? Então, a bioenergética vai justamente buscar essa compreensão, expressando de diversas formas, não? Na bioenergética, nós temos conceito como do ground, né? Que é enraizar em si, na sua história, estar com os pés no chão, né? Saber onde está pisando, né? Estar realmente conectado com a realidade. Isso dá uma vibração muito profunda, porque você está conectado com a vida, você está vibrante, né? E o Loen foi uma pessoa que realmente viveu isso, né? Morreu em 2008, com 98 anos, né? Um homem que atravessou vários momentos difíceis da história, inclusive a Segunda Guerra Mundial, e logo depois ali ele criou o conceito de ground, né? Para que nós compreendêssemos esse enraizamento. E a formação análise energética aqui no estado do Espírito Santo está sediada agora em Vitória, também tem em Cachoeiro ainda, né? Nós temos lá uma turma. E Vitória, estamos iniciando, tivemos 2 workshops esse ano, fevereiro e março, e vamos retomar, se Deus quiser, se tudo andar de acordo, agora em julho, porque tivemos que parar devido à pandemia. A maioria dos alunos optou para continuar só presencial mesmo, quis que fizéssemos aulas online, né? Então, se tiver alguém aí que tem interesse, ainda pode nos procurar, pode conversar com o Carlos, pode conversar comigo, né? E a gente ainda tem como colocar alguém nessa turma que está começando, porque só tivemos 2 workshops. Então, dentro do aproveitamento de 100% do curso, você tem oportunidade de fazer a formação ainda começando em julho desse ano, né? Então, é uma formação que eu sou muito agradecido. Eu acredito que, porque eu sou de um funcionamento muito rígido, então eu penso que eu já teria infartado, porque a minha energia sobe toda para cá, para o peito, né, para o tórax, e vem muito para o rosto, para a cabeça, e eu aprendi, então, a descer com a minha energia, ficar com ela mais na base, né? E falando, ligando a bioenergética à espiritualidade, você tinha mencionado o livro do Loy, esse livro do Loy, né? Espiritualidade, né? Espiritualidade do corpo, e que o Loy escreveu esse livro bem mais tarde, né? Muito interessante. O Romário é muito boa, agradeço a presença do Romário, quero agradecer vários comentários, essa tratagem, porque ele vai passando muito rápido, não dá, né? Mas muito elogio, muitos comentários, e o Romário falou que espiritualizar é respirar, essa é a proposta de Reich e de Loy, né? E nesse momento, como é importante respirar. Obrigado pela contribuição, Romário, né, Tata Diva? E aí, eu acho que aí, completando a sua fala, que as pessoas às vezes não entendem o que é corpo, né, nessa perspectiva que a gente está falando. Então, para você podia fazer essa relação da bioenergética, psicoterapia corporal, nessa perspectiva, o que é corpo? Né? Corpo, idade. Só queria comentar que tem uma aluna aí, a Miriam, tem a Márcia aí, comentando que está amando a formação. É uma aluna do primeiro ano lá em Vitória. Ela comentou aí agora que está gostando muito da formação, né? Isso. Então, e o Romário, muito interessante, obrigado pela sua colaboração, como o Carlos já agradeceu. Vocês vejam, ligando então, depois voltando ali na questão do corpo, diz assim, depois que Deus criou o homem, ele soprou sobre ele, né? Então, o ruá, espírito, é isso que nos anima. Então, respirar com profundidade é uma experiência profunda de Deus, né? A experiência da respiração nos leva a abrir mais o coração, né, abrir mais a nossa energia corporal e entrar em contato com todo esse oceano cósmico, né? Entrar em contato com toda a força que tem na nossa natureza, em todo o meio ambiente. Então, quando nós respiramos, né, respiramos com maior profundidade, porque estamos sempre respirando, mas se respiramos muito pela metade, né? Porque às vezes fica uma respiração muito curtinha, né? E quanto mais eu encurto a minha respiração, menos eu sinto. Se eu não sinto, eu não posso viver. Então, essa proposta do Reich, né, ao invés de ser a questão do divã, de a gente deitar e associar, mas é você sentir, é você estar em contato. E, para isso, precisa respirar, né? Eu me lembro de uma situação em que eu estava num barco e o barco ficou com risco de afundar,
por causa de uma tempestade. Então, eu assustei muito. Quando eu fiquei muito assustado, foi muito interessante, porque aí eu parei de respirar. E a pessoa que comandava ali o barco falava comigo assim, respira, respira. E eu experimentava respirar um pouco mais. Quando eu procurava respirar um pouco mais, eu entrava num medo muito profundo devido ao risco que eu estava vivendo ali. Então, quando a gente fala dessa respiração, também é entrar em contato com situações muito fortes, com situações muito profundas. E aí o Loito tem uma expressão assim, ninguém vai chegar ao céu se não descer ao inferno, né? Então, quanto mais nós respirarmos, entrarmos em contato com o nosso corpo, né? Então, o corpo é o lugar da vitalidade, da expressão da vida, da nossa comunicação. Então, o corpo não é um corpo, simplesmente um corpo atlético, né? E nem um corpo performático, né? Apenas tem uma performance, o corpo da estética, né? Mas o corpo, lugar da vitalidade, da expressão da vida, viu, Carlos? A questão da corpolatria, né? Que é um culto ao corpo. Eu tenho discutido muito isso nas minhas aulas de psicologia do esporte, lá na formação de psicólogos, né? E aí, a questão da tratativa, entender, quando eu falei do conceito de corpo, né? Que a cada vez mais, como que as pessoas estão tendo dificuldade de habitar esse corpo. E aí eu vou resgatar o Winnicott, que é um autor que eu tenho estudado muito, né? O Winnicott tem trazido belíssimas contribuições e ele vai dizer que o papel da psicoterapia, né, da terapia, é integrar a psique no corpo. E a gente vê cada vez mais as dificuldades das pessoas fazer contato com o seu corpo físico. É como se ela estivesse negando o seu corpo físico. E nesse momento que você recolhe em casa, né? Olha a dificuldade que elas têm, às vezes, de poder ficar com elas, né? De respirar, sentir o corpo, poder, né, ficar em contato. Como é difícil, às vezes, ficar em contato com o seu próprio corpo. Eu acho que um dos papéis da psicoterapia é justamente isso. Porque essa fragmentação que a gente falou, essa desconexão, o que é o sentido, acho que, da espiritualidade, que você vai falar mais adiante aqui, né? Mas esse a gente está conectado com uma coisa maior, que a religião vai chamar de Deus, igual você falou, em alguns lugares vão chamar, vão dar outros nomes. Mas quando você se sente desconectado, é uma sensação muito ruim, né? Então, agora é um momento que você tem que ficar mais em contato, porque a gente está vivendo muito no fora, né? Aquilo que eu coloquei agora mesmo, tá vivendo, são estados de angústia, porque você depara com a morte muito presente, aí você vem com essa questão aí você entra nessa angústia primordial que você, pô, eu posso morrer a qualquer momento, você percebe outras pessoas, e aí você percebe que você é finito. E aí, como eu falava na minha live de ontem, a dificuldade das pessoas tem de falar da morte. E aí o Kerno, que também é da Corporal, que ele vai falar do viver o seu morrer, a gente morre a cada dia. Né? A gente tem que ir atrás dessas formas e viver o momento, né? De você se transformar, né? Dessa transformação que é o tempo todo, que é por meio da sensação corporal, do contato com o seu corpo, é que você vai poder, né? Se transformando, se ressignificando e sentindo, que o Keller ele vai dizer assim, quando você sente você no seu corpo, você se sente conectado com a coisa maior. Eu acho que grandes trabalhos da psicoterapia, eu tenho falado para os meus alunos, não é resolver o problema do outro, é ajudar o outro a encontrar com ele mesmo, é ajudar o outro a lidar com ele, a lidar com as questões do dia dele. Não ontem o aluno falou assim, mas é adaptar? Eu falei, adaptar é muito diferente, porque talvez ele vai precisar até de desconstruir algumas adaptações. Então nós vamos ter que adaptar nesse momento agora. Eu não acho que é adaptação, né? A gente vai ter que aprender a cada dia, a cada momento. Acordei, eu estou vivo, então que bom, eu vou viver mais. Mas a vida é no corpo físico. E quando eu respiro profundamente, que eu sinto essa vida, que eu sinto, né, esse calor que a gente chama de energia, esse fogo, né, que está conectado com essa alma, aí eu me sinto vivo. Se eu me sinto vivo, aí eu vou viver. Né? Como diz o Lô, entregar para a vida, para o fluxo da vida. Né? Justamente. E aí, cara, você traz uma questão muito interessante, que a espiritualidade tem a ver com entrega, né? E a entrega tem a ver com orgasmo, né? O que é o orgasmo? É uma entrega, né? Então, se a gente fica numa prática religiosa muito fechada, muito que nos aprisiona apenas a doutrinas, a ritos, a normas morais, nós perdemos o contato com a essência. Então, a espiritualidade tem que estar profundamente enraizada na espiritualidade, na sexualidade, né? Espiritualidade e sexualidade muito enraizada.
isso, na história das religiões, é muito complexo. Você vê que, normalmente, as religiões têm muita dificuldade com a sexualidade. Parece que a sexualidade, que é esse fogo, essa força que está aí no corpo, ela é sempre uma coisa meio suspeita, né? Parece que não pode estar Pedro, presente, né? com muito tabu, Muito eu tabu na sexualidade. Isso emperra, isso dificulta uma espiritualidade saudável, sadia e que nos faz santo, né? Porque a santidade é uma vida vivida numa experiência de profunda vitalidade, né? Então, não uma coisa assim onde você parece que tem que se matar todo e ficar todo inibido na sua expressão, inclusive dos sentimentos sexuais, por causa do medo, né? Porque é um pecado, por isso, aquilo. Então, é interessante lembrar desse aspecto, porque nós estamos falando de corpo, e o corpo ele é sexuado, ele é desejoso. Como essa força está integrada dentro do caminho da espiritualidade? Tem um autor que eu queria mostrar aqui, ele é um médico de uma universidade lá do Ceará. Ele escreveu um livro, ele estava num congresso do NHS, que chama assim, Quando a boca cala, os órgãos falam. Então, é um livro interessante. O Paulo Arantes que me deu esse livro. Ele comprou e me deu esse livro. Paulinho, tá aí, um abraço Ele para está nos ele. acompanhando. Muito obrigado, Paulo. Ele tem uma Paulinho, expressão muito interessante. Ele fala assim, compreender a doença como um processo biopsicossócio-espiritual. Então, tem um conjunto, né? Dentro dessa compreensão, dessa energia, dessa força do nosso corpo, né? Um corpo que precisa se expressar. Para se expressar, nós precisamos nos conhecer, né? Nos autopossuir, né? Então, a autopercepção, a autopossessão, quer dizer, ter uma posse maior, mais profunda de si, para aí também ter a autoexpressão, né? Eu me expressar. Muitas vezes nós expressamos o que o outro quer e não o que nós somos, né? Então, na espiritualidade é um campo muito propício para se criar uma falsa espiritualidade. A pessoa criar uma coisa assim de que ela é muito espiritual, que ela é muito angelical, e isso pode ser uma coisa totalmente equivocada sobre a pessoa, né? Se a gente olha, nós cristãos, por exemplo, olharmos para Jesus, era uma pessoa extremamente vitalizada, um homem que fazia longas caminhadas, aquelas beira-mares, enfrentando aquelas situações difíceis, e quantas situações ele chegava com uma energia profunda, muito, né, uma vitalidade, porque era uma vida vivida num corpo profundamente saudável, né, e não cheio deixa, de medo. deixa eu colocar o Reich na conversa aí, então, né? Eu penso assim, né? Quando a gente fala de sexualidade, há essa questão, você até trouxe no nosso encontro lá a Ah, imagem de Teresa de Ávila, né? Você falou que isso. era mais orgástica, né? Que aí a gente Aham. vai entender. Eu entendi muito bem o que você quis representar, o que é o corpo da espiritualidade. Mas eu queria antes falar, né? O Reich, ele foi muito mal compreendido. Eu tenho estudado o Reich em profundidade agora, Tata, dedicado muito meus estudos, porque a faculdade aí acaba, a gente vai aprofundando mais na universidade e tal. E as pessoas precisam de fazer uma releitura de Reich e contextualizar agora. Então, quando o Reich fala de sexualidade, é uma coisa muito maior. Aí você vai falar agora, os orientais, a sexualidade ela está ligada à espiritualidade. Então, quando você está Aham. conectado, se entrega, né? Eu estou terminando de reler agora Amor e Orgasmo do Alexander Loy. Eu tinha relido agora até Meu Amor, Sexo e Seu Coração, para a gente ver, sair dessa, sabe, dessa sexualidade mecânica, dessa sexualidade de performance, que o Loy critica muito no livro dele, né? Porque a sexualidade, como você falou, é uma entrega para o corpo, para a vida. E você não entrega, não é para o outro, você entrega para você na sexualidade, e ao conectar com o outro, você está conectando com uma coisa maior, né? Que é o cosmos, que é o universo. Então, é uma sensação que muitos têm, por isso que é o medo da entrega. E aí, olha para você ver a perseguição que a gente tem no momento atual, a crítica de pessoas, né? Porque o Reich já dizia, quem não tem, né, potência, acha que tem poder. Porque Aham. tem a potência, né, que ele vai falar, ele vai chamar isso da peste emocional, né? Aham. Então, você pode ver que hoje as pessoas perseguem, né? São pessoas que têm comportamentos perversos e ficam criticando a sexualidade, mas eles ficam criticando da sexualidade que eles criticam, que é essa Aham. sexualidade, né, da performance, né? Que o Loy falou, que ele faz uma crítica e não é uma entrega, não é
que lê o livro que a gente vai entender melhor quando ele vai falar dessa integração do corpo e da mente na entrega da relação, né, da sexualidade, para você poder ter o contato com uma coisa maior, que aí nesse sentido, eu acho que dá para fazer uma ligação com a espiritualidade, né, que ciência, religião, essa discussão, espiritualidade, o que seria então dentro dessa perspectiva, né, ou espiritualidade, né? Para você completar um pouco essa minha fala, entra um pouco, né? Você já entrou, mas vamos entrar mais um pouquinho nessa questão da espiritualidade. O que seria espiritualidade? Pois é, a espiritualidade nós também podemos entender justamente essa experiência que podemos viver do espírito, mas o espírito enquanto essa força que está no nosso corpo, né? Por isso, a espiritualidade vem dessa experiência, né, profunda. O espírito, ele é a nossa respiração, a nossa força, né? Por isso, quando nós trazemos para o corpo a respiração em profundidade, nós vamos abrir um contato aí, né, para expressar. Então, a espiritualidade, ela é uma experiência de profunda conexão com a vida que há em nós, né? Essa vida divina que há em nós, entendeu? Essa vida divina em nós. Então, quanto mais eu desconecto do meu corpo, menos espiritual eu sou, entendeu? Menos espiritualidade eu exerço. O exercício da espiritualidade, ele requer essa profunda conexão consigo, né? Com o corpo. Por isso, nós precisamos entender Teresa d'Ávila, você lembrou aí um pouco, né? Teresa d'Ávila vai viver essa experiência, né, onde o corpo dela todo se solta. O Bernini, né, que é um artista, né, italiano, ele fez escultura de Teresa d'Ávila, né, muito interessante, ela falando desse estado de entrega profundo, né? Ela escreve o texto e a partir do texto, então, o Bernini faz essas obras, né, onde fala dessa entrega a si, né, e entrega ao outro. Então, a espiritualidade, ela está profundamente, ela é essa experiência dentro da dinâmica do espírito no nosso corpo, né? Esse corpo que respira. Por isso, não dá, né? Não dá para separar, né? Não dá para separar. Quando separa, quando faz essa separação, isso é uma coisa muito presente no Ocidente, tá? Quem está nos acompanhando, talvez está tendo a oportunidade de estar repensando isso. Eu fui entendendo isso aos poucos, né? Levei muito tempo, porque, olha que em 1982, eu escutei uma palestra de um casal na cidade de Juiz de Fora. Você imagina uma grande cidade como Juiz de Fora, próximo ao Rio de Janeiro, uma cidade com uma grande universidade federal e tudo. E eu escutei um casal falando assim, que quando eles tinham relação sexual, né, eles iam ter relação sexual, eles tiravam o crucifixo do quarto, né? Você vê, isso é um dualismo terrível no Ocidente, né? Essa dicotomia entre a espiritualidade, a vivência, né, da sexualidade separada, né? Como se fosse assim, Deus não gosta muito dessa, né, dessa relação com a sexualidade, com prazer, é pecado, entendeu? Então, isso pode complicar muito na nossa vida de expressão do nosso corpo, porque o corpo, ele é sentimento, o corpo, ele é rico de sentimentos, né? O nosso corpo precisa se expressar, né, nesse sentimento deles. E se tem uma espiritualidade que reprime os sentimentos do corpo, né, esse corpo vai para a depressão, né? Ou então nós vamos falar assim, eu estou sobrevivendo, né? Tem muita gente que fala, estou sobrevivendo. Não, Jesus diz assim, eu vim para que todos tenham vida, né, e tenham em plenitude, em abundância. Então a gente está nesse mundo para viver com toda a força, com toda a alegria, com toda a expressão que há no nosso corpo, né? Como diz hoje, a alegria é um estado primordial da existência humana, né? A gente está buscando, e a alegria está no corpo, não está fora do corpo. Não está no conceito. Né? Uma coisa que me impressionou, sabe, Tatagiba? A corrida que as pessoas foram para o shopping, ó, que liberou alguns lugares, o shopping, sabe? Essa fonte de consumo, sabe? A gente preencher esse vazio existencial com coisas materiais, coisas que estão lá em excesso. Não é que a gente não vai usar, desfrutar das coisas do mundo. As coisas do mundo estão aí também para trazer coisas boas para nós. Posso consumir desenfreadamente da forma que as pessoas...
parece que eu tenho que preencher, sabe, o tempo todo, eu tenho que estar comprando, comendo, trocando de carro, né? E devido a essa, no meu modo de ver, essa desconexão. Mas eu queria comentar que o Reich ainda fala, né, dessa questão, que o homem que está bem com ele, que está bem no corpo, que ele vai falar que saúde para ele é a capacidade da potência orgástica. Potência orgástica nesse sentido, de você se entregar para as suas sensações, para o seu sistema nervoso neurovegetativo, para as suas funções corporais, né? Quando você está livre. E o Loy vai completar usando ele, que numa relação na sexualidade, você só tem realmente esse... Você chega a esse que ele chama de orgasmo quando você se entrega. Né? E não é para o outro, é para você. Não é para agradar o outro, não é para agradar. Porque aí você vai se sentir conectado. E quando o homem está, né, nessa conexão, ele não quer matar ninguém, ele não quer brigar com ninguém, ele não quer oprimir ninguém, né? Por isso que assim, quem não tem potência tem poder. Aí eu vou oprimir, né? Eu vou tudo que é diferente de mim, eu não aceito, porque ele tá em conflito com ele mesmo. Ou eu vou perseguir os homossexuais, ou perseguir as minorias, os negros, enfim. Agora, quando você está em paz, está com você, né, com o seu corpo, dentro dessa perspectiva, eu estou falando da espiritualidade, dificilmente você vai sair perseguindo, né? Como está vendo aí no contexto atual, né? Essa guerra, esse ódio, né? Não precisa de ter esse ódio. O seu coração está preenchido, né? Você está, o seu tá, né? Isso que eu penso que é a espiritualidade. E aí, né? O Lui vai falar do corpo da graça. Eu queria que você falasse um pouquinho, que ele dá exemplo dos animais nesse livro que você está trazendo, que o livro é fantástico, na espiritualidade do corpo. Ele vai falar, seria então esse corpo da graça? Você já deu até um pouco do exemplo. Eu costumo olhar assim, as pessoas que são agraciadas. E aproveitando tempo é pouco, aí você podia falar a sua experiência que você teve com o Lui. Porque o Lui, a gente olhava para ele, parece que ele era muito espiritualizado. Eu queria que você fizesse né, falasse um pouco desse corpo da graça, o que é um corpo espiritualizado, né? E, enfim, né? O que a gente olha assim, Eu, até rapidamente aqui, eu tive a oportunidade, uma das experiências mais significativas da minha vida, eu estava com 18 anos, eu conheci de perto, eu fui segurança do Papa Paulo o VI, né? E eu, tipo, quando eu olhei para ele, ele era uma pessoa iluminada. Eu não quero, quem não quiser, eu não estou falando. Aquela pessoa carismática, você olha para ele, aquela sensação, toda iluminada. Então eu tive um pouco dessa sensação, né? E você já trouxe de alguns momentos, de algumas passagens. Então você poderia falar um pouquinho sobre isso para nós? Tá. E aí, Carlos, eu queria voltar um pouquinho quando você falou da questão do consumo. O Loen fala nesse livro Espiritualidade do Corpo, com esse modelo, né, de excesso de consumo e também da busca do poder. O resultado é que outros valores mais importantes e profundos, que chamamos de espirituais, são ignorados ou desvalorizados, porque não enxergamos sua relevância para a nossa vida cotidiana. A oposição entre materialismo e espiritualismo não permite reconciliação, pois são conceitos antagônicos. Se usamos o termo valores egóicos, valores do ego, buscando só satisfazer o ego, né, para caracterizar a busca de coisas materiais, então a exaltação de sentimentos espirituais pertence ao domínio dos valores corporais. Né? Aí diz, o ego e o corpo simplesmente refletem duas facetas diferentes da personalidade humana. Então, os valores corporais são sustentados por qualquer objeto ou atividade que promova as sensações de bem-estar do corpo. Inclui amor, beleza, verdade, liberdade, dignidade. Esses são valores internos relacionados ao senso de self da pessoa. Né? Então, o que acontece desse cansaço, desse excesso de medicamento que nós vivemos na nossa sociedade, essa busca de psicofármacos e essa perda da graça, né? Da graciosidade do corpo? Porque nós queremos, na busca material, né, dar o sentido à vida. O Loy diz, esse excesso, ele não traz alegria, não traz bem-estar. Né? Pelo contrário, traz um desprazer, um cansaço, uma insatisfação. Né? E mais e mais e mais poder, e mais coisa, e mais ter. E também a sexualidade, como ela está muito associada a desempenho nesse modelo de sociedade, as pessoas têm necessidade de muita prática sexual e não de contato com a sexualidade. A sexualidade é mais assim, até falar, vamos fazer sexo. Né? Então, a sexualidade fica dissociada demais do corpo. É um desempenho.
Daí muitas disfunções eréteis, quando foram lançados alguns medicamentos para disfunções eréteis, como, por exemplo, o Viagra, o Cialis, o Elevin, tem vários remédios interessantes que quem mais buscou esse remédio foi a juventude. Né? A Carta Capital publicou uma matéria falando sobre isso, porque é muito exigido do jovem, inclusive, que ele seja tenha um bom desempenho, não contato com a sexualidade. Então, quando você perde esses valores, isso afeta profundamente a nossa espiritualidade. Então, o que é um corpo gracioso? É um corpo que pode se expressar com leveza. Né? Alguns dias, eu passando aqui na região de Venda Nova, onde eu moro, eu passava ali no Pedra Azul e tinha um casal lá num lugar que se toma café, etc. E o casal tinha duas crianças. E um menino, mais ou menos de 7 anos, ele falava assim, ai, pai, que alegria de estar nesse lugar, que lugar bonito, meu Deus. E o menino estava assim, encantado e expressava e falava. Era impressionante. A mãe, muito desconectada, ela não fazia contato com nada, com a criança expressando. E o pai falava assim, para, menino, você já está enjoado, para de falar isso. Então, o que acontece? Se esse menino continuar expressando esse prazer, essa alegria, essa coisa tão espiritual, né, que ele estava sentindo no corpo dele, ele está naquele lugar, e tendo o pai e essa mãe dessa forma, ele vai retrair, né, e vai perdendo a graciosidade. A graciosidade e o brilho, né, da expressão da pessoa, e a espiritualidade está aí. Né? Então, a minha experiência com o Loi, quando você perguntou, foi muito interessante, porque o Loi logo já olhou para o meu corpo, né, e falou assim, numa das vezes, né, com ele falou assim, o que você faz com a sua sexualidade? Né? Aí eu falei assim, eu sou padre. Ele falou assim, não perguntei a sua profissão. Então, foi muito interessante. Aí ele já entrou assim, eu fiquei todo vermelho, todo sem graça, assim. Aí ele falou assim, eu vou falar um pouco. Aí olhou para mim de novo e falou assim, você se sente muito especial? Aí eu fiz com a cabeça assim, né? Aí ele falou assim, então eu vou falar sobre a sexualidade dos especiais, né? Eles ficam num lugar assim acima de todos, né? Acima da humanidade. Eles olham os outros, falam, coitado, como aqueles lá sofrem, etc. Então, eu com um corpo muito rígido, né? E com esse lugar muito orgulhoso, assim, de querer ser muito especial, né? E eu fui o primeiro filho, tratado com muito, né? Muito reizinho, assim, né? Hoje tem muita essa cultura aí de fazer até festa para criança, vestir de rei, coisa horrível, né? Para as crianças também, para as meninas, de rainha, não sei o quê, de princesa, vem cá minha princesa, vem cá meu príncipe, né? E ninguém é príncipe, ninguém é princesa, ninguém é rei, ninguém é rainha, né? Então o Loi me colocou no estúdio e me deixou num lugar tão sofrido, foi abrindo o meu coração, né? E aí pulsou, veio uma força muito grande e eu saí dali com o corpo todo vibrando, com muita energia, né? E aí ele falou assim, acho que te coloquei um pouco mais na Terra, junto com os humanos. Aí depois, num outro encontro com ele, ele também falou assim, agora acho que você abaixou um pouco o nariz, abaixou um pouco a testa, você está mais na Terra. Então é muito interessante porque a espiritualidade, nessa relação profunda, falando com o corpo, abre, né, abrindo a nossa respiração, nós vamos fazer esse contato, vamos ficar muito mais prazerosos na vida, muito mais criativo. E tem várias pessoas falando assim, esse momento de pandemia, etc., como fazer, etc. Nesses tempos, nós ficamos com muito medo. De repente, a gente pode ficar muito contraído. Né? E, no entanto, nós precisamos abrir, né, para a criatividade. Né? Eu mesmo estou apanhando para entrar nessa tecnologia. Né? Mas está sendo para mim profundamente importante, estou crescendo, estou gostando disso, né? Estou muito conectado. Essa semana passada, dei uma palestra para os professores aqui do Colégio Fioravante, aqui em Venda Nova, foi excelente, eu nem vi a hora passando, né? E parecia que a gente estava junto ali na sala de aula, discutindo, né, vários professores e a interação. Então, acho muito bom essa abertura nossa, ela vai favorecer. Isso é espiritual, né? A gente ser espiritual é cultivar valores profundos e estar muito em contato consigo, né? E aí a graça vem, né? Uma pessoa graciosa, uma pessoa leve, mente leve, saudável, né? E o corpo leve. Né? Presente, né?
cheio de Presente, vida. presente. Tá vendo aí, Tatagiba, muitas pessoas se manifestando, muito bacana, pessoas queridas nossas estão aí participando da live, né? Que coisa bacana, né? De saber que a gente pode estar aqui com esse monte de amigos, né? Que coisa boa. Eu agradeço a todos que estão participando. Infelizmente, nosso tempo tá quase no final aqui, né? Mas a gente tem tanta coisa para falar, mas dentro desse dia já, né? Que você falasse um pouco, né? Você já falou, né? Das contribuições da espiritualidade agora nesse momento, né? E como as pessoas têm trazido muita queixa, você sabe disso, você está atendendo, eu estou atendendo, muita queixa sobre ansiedade, medo. Eu tenho atendido pessoas em pânico, né? Que eu tive que até ir mesmo ao vivo no consultório atender pessoas com crise de pânico, né? Ir lá presencialmente, porque me pediram, eu sou profissional de saúde, eu vou lá. Se a pessoa está em crise, né, com todos os cuidados, que eu poderia estar no hospital também, né? Enfim, tem ajudado bastante. Mas aí, né, como é que nesse momento a espiritualidade, que você falasse um pouco, é importante nesse momento para lidar com ansiedade, com medo, né? Você podia já falar também algumas dicas que você acha agora, né, você como tudo, você já falou de uma forma geral, mas algum que as pessoas querem, né, ouvir um pouco, como é que eu lido com isso? Como é que eu posso lidar melhor? Eu tenho sentido muito medo, estou vendo pessoas morrer bem próximo de mim, então isso tudo, né, como diz, assusta um pouco as pessoas. Como é que lidar com isso? Buscando esse recurso que a gente está falando, nós estamos chamando de espiritualidade. Podia fazer um... Pois é, eu acho que é claro que certamente poderíamos falar bastante coisa, mas nós temos um tempo curto. O que eu tenho pedido bastante às pessoas é colocar os pés no chão, tá? Porque a ansiedade é uma sensação muito grande de insegurança, né? Eu costumo dizer, se tem um gato deitado numa sala, né, está tranquilo lá, e vem lá um cachorro numa porta, o gato se organiza todo assim, fica ansioso, né, para se defender da insegurança, porque o cachorro pode atacar, né? O cachorro voltou, o gato, né, vai ficar levinho de novo e andando. Nós, não, diante de situações que nos amedrontaram ou nos amedrontam, nós criamos uma coisa assim de muita ansiedade, né? Então, os pés no chão, né? Se possível, passar em cima de um rolinho, um cabo de vassoura, você corta, passa bem os pés, abre, né, a base do pé, depois você toca bem os seus pés, né? Sente que os pés estão no chão, bate um pouco, né, os pés no chão. Lá no congresso da biodinâmica, né, cara, eu fiz um trabalho com os índios, lá na hora da minha palestra, você bateu o calcanhar e a frente do pé e batendo, você vai ver que vem muita carga para o corpo, né? E você sente os pés no chão. E respirar, né? Os pés no chão, respirar bem no fundo da barriga. Eu peço muito para respirar e focar a atenção entre o umbigo e genital, né? Você ficar com a respiração bem baixa, respirando, respirando, respirando e sentindo o seu corpo. Aí você vai administrar a sua ansiedade. Não significa que você não vai ficar ansioso, mas você tem capacidade de administrar, né? Eu atendi um senhor de Alegre e é interessante, ele estava me contando que ele saiu de Vitória e ele tinha um quadro de ansiedade muito grande, vinha em tratamento comigo e o psiquiatra tinha pedido que ele fosse lá um pouco comigo para trabalhar um pouco esse contato com o corpo dele. E ele falou que estava saindo de Vitória de um trânsito horrível e ele estava escutando rádio e falava de um assalto, de alguma coisa perigosa em Vitória, e ele começou a subir, né? Aí ele desceu os ombros, foi respirando, lembrou dos exercícios que eu tinha ensinado para ele, foi acalmando na direção do carro e tal, e foi administrando a respiração, o contato com o corpo, contato com o corpo, contato com o corpo. E ele falou, foi muito interessante, quando ele chegou em Alegre, que ele contou para a esposa dele, falou assim, você viu que eu fiz um quadro quase de pânico? Ela falou, não. Ele falou, quando eu vi que eu ia para o pânico, eu desci a respiração, foquei bem na minha barriga, ele falou, e fui dirigindo, porque aquela situação na Vitória me deixou muito ansioso. Ela falou assim, e eu não percebi, você administrou bem. Então, aprenda a respirar, aprenda a ter os pés no chão, né? Mulheres, por exemplo, vocês que usam muito salto alto, né? Sempre que puderem, tira o salto, pisa no chão. Chegou em casa, pé no chão, entendeu? Tem um quintal, vai lá e anda um pouco, né? Está no trabalho, pode ficar fora do salto, fica lá, desce do salto um pouco, né? E é bom para todos nós. Eu tenho um sapato que tem um salto um pouquinho alto, é interessante como que eu logo sinto que dá uma mexidinha na minha coluna e eu não respiro tão bem.
eu tiro o sapato, parece que dá um alívio tão grande quando eu coloco um outro sapato que é da sola mais reta. Então, muito importante esse estar com os pés no chão, respiração profunda, né? E ficar aí no corpo. O corpo é que vai dando as informações e nós vamos administrando e vamos lidando com o corpo. Então, pena que a gente tem, o pessoal está pedindo mais live, né? Odila está aí, que prazer. Tanta gente querida que está participando, né, Tata Gil? É muito bom, né? A gente está nesse momento com essa pessoal todo, né, que vibra junto com a gente. Essa vibração, ela é muito importante nesse momento, né? Eu fico muito feliz e emocionado de poder estar aqui. Pena que o tempo está terminando, mas a gente pode, estou pedindo mais live. Aí vai depender, a gente pode até fazer. Vamos ver, o Tata Gil tem uma agenda muito lotada. Eu vou continuar fazendo as lives aí, quase que toda semana eu estou trazendo um convidado. Então, vocês podem esperar que já tenham algumas programadas aí. Se o Tata Gil topar, a gente dá uma continuidade nessa live, porque tem ainda muita coisa que a gente poderia estar conversando, né? Mas eu acho que a gente já está chegando também, né, no nosso tempo aqui. E eu queria pedir para você fazer suas considerações finais de tudo que a gente conversou aí, deixar uma mensagem aí para o pessoal, antes da gente terminar, para todo mundo que está assistindo aí. Muito obrigado a presença de todas as pessoas queridas que estão aí participando. Ô, Carlos, eu agradeço muito o seu convite, né? E é muito bom sempre estar dialogando com você, né? Quando a gente senta, a gente tem que estar atento, senão a gente vira à noite, né? E a conversa é sempre muito boa, né? Eu falo no curso, vira à noite conversando, né? Quando eu vou dar... E agradeço aí a presença de todos vocês que nos acompanharam, né, nessa live, e as dicas, as palavras de incentivo. E meu recado, assim, vamos ficar bem conectados, né, no nosso corpo, né? O Harari, né, o livro dele, o último, que é 21 lições para o século XXI, ele está sendo muito lido, ele diz assim: pessoas desconectadas dos seus corpos não sobreviverão nesse século, porque vão ficar muito doentes, né? Eu acho que ele não é da área de saúde, ele é um historiador, mas ele tem um capítulo nesse livro só sobre a questão do corpo. Então, fiquem conectados com seus corpos, né? Abram o coração, né, para o amor, né? E amem profundamente a vocês mesmos, aos outros, o meio ambiente, e vamos cultivar uma relação boa conosco e com os outros, né, de coração aberto, né? E abrindo o coração com esperança, né? E vamos construir certamente uma sociedade emocionalmente bem melhor e daí mais espiritualizada, porque valoriza mais os valores que formam realmente a sociedade. E eu estou muito satisfeito de estar vivendo esse momento da história. Eu acho que é um momento de muita criatividade, um momento de muita descoberta, né? Eu, mais uma vez, então, agradeço a participação, de você ter aceitado o convite, e fica aberto, quem sabe mais adiante, a gente, né, porque eu acho que agora a gente tem que aproveitar esses momentos. Eu quero dizer, o meu sentimento é de muita gratidão. E participar, né, toda essa participação, nós tivemos uma participação aqui de muita gente, sabe? Foi uma participação muito bacana. E a gente precisa de pulsar, sabe, com essa energia. E essa energia que vai fazer a gente ressignificar esse momento, viver esse momento, como diz o Edson, fazer essa travessia, né? E eu acho que essa pulsação vai nos ajudar muito e respirar profundamente. Muito obrigado a todos, boa noite. E eu já deixo aqui um convite para a próxima live e eu vou passar para vocês, tá bom? Até uma próxima live. Uma boa noite para todos. Boa noite, Ricardo.